Muito bem, estamos entrando na nossa 12ª aula. Eu já coloquei um material aí para vocês irem lendo e que vai ser um material de pesquisa complementar e que, claro, vai ter atividade a ser desenvolvida a partir desse material. É um livro com o título Redescobrindo os Pais da Igreja, tá? Que esse é um livro que eu considero de grande importância para nós virmos a entender algumas questões pertinentes à parte da teologia histórica e no seu sentido organizacional a partir dos primeiros temas, assuntos abordados, discorridos pelos pais da igreja, ou para os primeiros e mais destacados pais apologistas, tá? Foi escrito pelo Michael Hrivik, que é um grande historiador da patrística, é uma autoridade na patrística, e este livro eu considero um dos livros que mais tem, apesar de ter só 191 páginas, mais tem identificação histórica, numa visão global e relacionado com a teologia histórica, dando uma visão introdutória do sentimento e da visão de cada um desses pais da igreja, para nós compreendermos até e prepararmos a nossa mente, a nossa visão, o nosso sentido de compreensão, nosso cognitivo, para ir já se adequando ao pensamento patrístico, para aí sim irmos estudando as demais obras que estão dentro da patrística, tá? Lembrando que, claro, que esse curso nós vamos ter aí por dentro de umas 50, 60 aulas, não é? Para podermos aí sim já termos uma visão, não vou dizer macro, mas vou dizer assim ampla, mas não macro, tá? Da patrística, porque patrística é um curso, é um assunto que você, para poder ter um aprofundamento, tem que ser 2, 3 anos e olhe lá. Muito bem, vamos então fazer um trabalho. O primeiro trabalho que eu vou passar para vocês vai ser um resumo crítico, tá? Você vai ler das páginas, vamos aqui, 105, aonde está tratando o tema Sendo Beijado, a piedade eucarística de Cipriano e de Ambrósio. Você vai estudar esses dois pais da igreja, o Cipriano e o Ambrósio, e vai ir até a página 118, tá? 117, 118, e vai ler essas poucas páginas aí, que vai dar só, olha aí, moleza, até deveria dar mais, mas vou, para não ser muito, puxar muito no começo, vou dar só essa leitura aqui de 12 páginas, tá? Vocês vão ler essas 12 páginas e depois vão fazer o seu resumo crítico. O que é um resumo crítico? É você resumir o que foi tratado e depois, na conclusão, fazer a sua crítica pessoal sobre o assunto tratado, dentro do que você leu nessas páginas, tá? É como se fosse um princípio dialético de pesquisa, tá? Esse é o primeiro trabalho que eu vou estar propondo dentro do curso. Claro que vamos ter outros trabalhos, e aí até, inclusive, esse trabalho aí na própria plataforma vai ter um link para você poder colocar o seu resumo crítico, publicar o seu resumo crítico, mas também nós podemos, e eu vou aqui propor para o meu filho que está administrando a plataforma, criar um grupo de WhatsApp do curso Patrística, e aí você vai estar enviando pelo esse grupo de WhatsApp, né, para podermos então
estar acompanhando o seu resumo crítico e interagindo sobre o seu resumo crítico em uma aula só para apresentação dos resumos críticos de vocês, ok? Muito bem, então vamos para a aula de hoje. Já tratamos dessa atividade acadêmica e agora nós vamos para a aula de hoje. A aula de hoje nós vamos dar início tratando sobre os pais apologistas, ou a patrística relacionada já ao período dos pais apologistas, que são denominados cristãos acadêmicos, tá? Então, a expansão do cristianismo, ela exigiu um aprimoramento de um discurso doutrinal voltado a uma inculturação de ritos, de linguagem, de apropriação de categorias helênicas para responder, inclusive, a questões fundamentais da fé e do ser humano, tá? Outra questão também importante é compreender o escritor e os escritos do século II, quando os homens de grande cultura, eles eram tocados pelo testemunho dos cristãos e até pelo querigma apostólico, aonde eles se convertiam ao cristianismo. Diante, então, dessa proposta cultural e até da própria religião judaica desse período, é que começa ali a ser formado e desenvolvido um confronto de ideias, tá? Entre os pagãos e os cristãos apologistas, tá? E aí é que vai começar a ser desenvolvido, construído toda uma fundamentação da fé a partir justamente desses escritos apologistas, ou desse material de escritos apologistas, as primeiras obras de apologética, que vão ter uma superação e uma dimensão considerada ati-intra dentro da proposta da pregação apostólica, tá? Ou pregação dos pais da igreja. E quando falo pregação apostólica, relacionando que eles, os pais da igreja, desenvolviam um conteúdo apostólico, tá? E a preocupação desses primeiros escritos apologéticos justamente é a fundamentação da fé. Fundamentar a fé diante do paganismo, diante do pluralismo religioso, da diversidade cultural, ad extra, aonde a preocupação total é começar a dialogar com o conhecimento científico e até filosófico para poder responder aos questionamentos que se opunham à fé cristã, que maior volume deles era de cunho filosófico. E aí é que eu vou agora abrir uma aspas aqui para dar aí uma chamada de atenção em muita gente que critica e que com excessividade, não é? Uma excessividade, um excentrismo sacrílico, não é? Vai querer construir uma sagrilidade, uma religiosidade, uma sagrilidade que se torna mais uma religiosidade do que uma religião. Aonde vai colocar? Eu não estudo filosofia. Filosofia? Essa aí é uma ciência que mata. É uma ciência que destrói. O cristão que estuda filosofia, ele morre. Meu irmão, a nossa fé só pode ser defendida a partir de um bom conhecimento filosófico, porque são com as filosofias e com as propostas céticas de alguns filósofos que vão ser os ateus, os céticos e os pagãos vão ser e vão se utilizar e vão ser doutos nesse assunto para poder refutar e confrontar o cristianismo. Então nós precisamos nos voltar aos pais da igreja, que escreveram escritos de cunho
bíblico e teológico, mas não em nenhum momento descartaram o estudo filosófico. Muitos deles, né, até inclusive eram filósofos e desenvolveram um grande volume de filosofia cristã para poder justamente defender a fé cristã dentro de um contexto que não ficava à mercê em nenhum aspecto. Tá? Voltando então para a aula depois dessa repreensão. Diante da cultura, dentro da religião judaica, então, era preciso desenvolver todo um volume que alcançasse essa dimensão. Então, o objetivo dessas apologias, além de refutar as calúnias, as exposições absurdas, as incoerências do misticismo pagão e de algumas propostas que eram divergentes à doutrina dos apóstolos e que confrontavam a proposta teológica, não só do Novo Testamento, como também do Antigo Testamento, era preciso desenvolver um material intelectual dentro de uma escola pautada até na filosofia greco-romana e na filosofia grega, para apresentar assim argumentos racionais, como eles apresentavam, argumentos sistemáticos e bíblico-teológicos para a fundamentação da fé da igreja. Tá? Uma outra questão também importante a considerarmos é que as motivações que surgiram para desenvolver essas apologias foi justamente a teologia apologista, que não se preocupava em atacar os opositores, mas sim justificar a própria fé, fundamentando um aprofundamento e uma razão da sua doutrina. Então, era o fator central de motivação era o quê? Orientar, iluminar e edificar os cristãos no conteúdo de fé e na sua vivência. Prepará-los para o confronto e a acusação da acusação dos opositores. Prepará-los para saberem como refutar a invasão propulsora de heresias que havia nesse período. E elevar também a eles a autoestima a partir do momento que eles tinham ali um material que lhes dava a condição de não serem tidos como nécios, mas sim como doutos, tá? Como conhecedores, como tendo fundamentação da fé para poder bem refutar e desenvolver uma refutação consciente e abrangente das invasões heréticas dos falsos mestres. E provar também que os cristãos não eram anticivis, que não eram antissociais, que não eram aqueles que estavam fugindo do confronto e que estavam prontos sim para poder argumentar e defender a fé e que conheciam a fé que tinham abraçado. Então, cada pai apologista, ele vai elaborar os seus próprios escritos a partir de uma realidade que eles achavam importante dentro do momento em que eles estavam atuando. Então, nós vamos encontrar uma grande preocupação nos pais da igreja de questões relacionadas principalmente a uma crescente de um número apologético com qualidade também sociopolítico para dialogar com esses dois ambientes. A apresentação também da fé cristã de uma forma simples, compreensível e até fazendo ali um desafio pagão com uma exposição muito maior de um desenvolvimento apologético, de uma sintetização de pregações e até de 4 elementos considerados fundamentais como monoteísmo, a unicidade divina, a divindade de Cristo e a ressurreição da carne. Tá? Uma outra questão importante também é a visão das escolas teológicas no período da patrística, que eram de núcleos não só intelectuais, mas pastorais, vinculados às igrejas locais
como algumas até com contexto patriarcal, dos patriarcados, tá? Presas algumas propostas dogmáticas a partir de algumas visões e correntes teológicas de alguns bispos e de alguns patriarcas, mas também com uma proposta catequética, ou seja, uma proposta de formação dos catecúmenos, de formação didática, de uma formação epistolar e epistemológica, teológica em suas abordagens. E até para atingir um alto grau de reflexão, aonde vai ocorrer inclusive um aprofundamento da fé, com uma proposta de marcar profundamente a vida da igreja nesse período, aonde já vai começar a ser construída as verdadeiras ortodoxias, provocando inclusive as primeiras grandes discussões e os primeiros grandes cismas pós-apostólicos, tá? Que foram os fatores preponderantes dos grandes concílios que marcaram a história da igreja. Então essa foi a nossa 12ª aula. Nós vamos deixar o conteúdo a tratar de escolas teológicas e da pentarquia para a 13ª aula. E aí nós vamos, na 13ª e 14ª, se aprofundar nesse tema e proposta de assunto dentro da patrística. Obrigado a todos e até a nossa 13ª aula.